Olá! Você que tem um cachorro ou um gato em casa sabe que não dá para descuidar da alimentação, da saúde, a segurança do seu bichinho, não é? Agora, imagine ser responsável por mais de 1.000 cães e 300 gatos. Estamos falando da AILA, a Aliança Internacional do Animal, que precisa de uma multidão de voluntários, colaboradores para recolher os animais das ruas, dar abrigo, atendimento veterinário e intermediar a adoção. Vamos entender como é que eles dão conta de tudo isso e como você também é uma peça-chave deste trabalho. Com a gente aqui, a Ayla Franco, que é a fundadora da AILA, o Maurício Orlando, que é contabilista, empresário e também voluntário, a Aline Pamela Bevilacqua, ela é Relações Públicas e voluntária da AILA, e a Beatriz Okada, ela é voluntária e responsável por gerenciar o abrigo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É sempre bom o programa Nossa Entidade falar desse tema, porque é até um desejo aí da nossa audiência sempre debater isso. Então, vou começar um pouco com a AILA para falar como é que começou essa entidade, como é que você deu início a esse trabalho, que hoje acho que é um dos maiores do Brasil. Bom, o início foi dado quando um senhor levou seu filho de 6 anos para um circo, isso em São Sebastião, e teve um bêbado que começou a enfiar balde dentro da trompa dela, sem parar, e com a outra mão ele só dava murros, sem parar. Ela se cansou, pegou ele pela trompa, o jogou para trás e o pisoteou. Após ela fazer isso, os pessoas de circo, 4 pessoas, pegaram barras de ferro e começaram a dar nela sem parar. O menino começou a chorar e soluçar, todo mundo vendo aquilo, ela perguntou, não tem ninguém que possa fazer nada? Aí um senhor que estava do lado dele, que escutou, deu o meu cartão para ele. Ele me ligou desesperado, falando que ela já estava, de tanto bater, já tinha se ajoelhado nos seus joelhos, jorrando lágrima dos olhos. Então eu vim com toda que eu pude, mais rápido, fui lá e prometi ela, em outras palavras, que eu ia tirar ela de lá. Pois, quando eu cheguei lá, ela estava na carreta dela, sem poder se mexer, com suas necessidades já a 30 centímetros de altura. Um horror. Luzes piscando muito alto, todos os donos de circo bêbados do outro lado. E os olhos dela giravam, e foi aí que eu fiz a promessa. Você falou daquele dia em diante, você falou, eu preciso cuidar. Exato. Você já gostava dos animais, já tinha alguma relação? Sim, mas nunca com animais de circo, nunca tinha mexido, não sabia nem o que eu ia fazer. Entendi. E no dia seguinte, quando eu cheguei lá no circo para começar a fazer o meu trabalho, que é fotografar, fazer provas e tudo, tinha um urso que estava completamente desmaiando na sua gaiola também, impróprio, não podia se mexer, e eu via que estava morrendo de sede. Eu olhei na gaiola, não tinha nada de bacia de água, tinha uma mangueira no chão, e perguntei para os dois se eu podia pegar a mangueira para dar água para ele. Eles estavam fazendo a corte, eles são muito brutos. Um fez para o outro, tá bom. Aí eu falei, mas aonde que liga a água? Desculpe. Daí ele pegou bem mau humor, levou a mangueira lá para baixo. Tá, e daí eu estou esperando a água para dar para o urso. Eu já vi meus caseiros em casa, né? E sai, né? Sai água. Seja da piscina, seja do fontes e tudo. E não saía. Perdão. Aí, não saía. Eu fiz isso 2 vezes. Não sai? Mas meus caseiros funcionam. Aí eu olhei para ele, ele estava assim me olhando. Aí os nossos olhos encontraram. Aí eu fui lá, acompanhei a mangueira até lá embaixo, abri a torneira. Lógico, saiu a água. Fui lá dar água pro urso e ele, aquele barulho devastador. Queria tomar água, o ar, tudo junto. Isso durou uma meia hora, até que a voz dele começou a se apaciguar. Até que, enfim, ele agradece. E daí eu fui para Madu, a elefanta, e perguntei para ele, vocês não vão tirar ela da carreta? Eles resmungaram. Daí eu comecei a tirar mais fotos que estavam irritando eles. E para mostrar que eu só ia sair de lá até tirar ela da... Agora, isso tudo depois foi parar na justiça? Foi na justiça depois, mas enquanto isso, a promotora de lá que estava me ajudando, ela falou, você não pode continuar com isso, a não ser que você abra uma ONG. Entendi. Aí eu liguei para São Paulo, pedi para fazer e mandar direto para a promotora. E depois de 21 dias eu não tinha visto, foi aí que eu aprendi que eles deram
o nome de Ayla em minha homenagem. Em sua homenagem. Você nem tinha pedido, né? Lógico que não, não. Entendi. Agora, eu queria falar um pouco com os voluntários, porque esse trabalho cresceu já tem quanto tempo? Quantos anos? Desde 1999. 1999. Então, já são 18 anos. Já está aí na sua maioridade, né? E Sim. hoje cresceu e tem voluntários para todo lado. E eu queria saber um pouco da história de cada um de vocês. Maurício, como é que você se aproximou da entidade? Eu me aproximei da seguinte forma. Minha esposa e minha filha adotamos achamos um cachorro na rua e acabamos adotando ele. E aí aqui em São Paulo a gente, poxa, era no interior, né? Vamos ver entrar alguma instituição e achamos a Ayla. Aí fomos conhecer a Ayla, conhecemos o trabalho, tivemos o prazer de conhecer a dona Ayla. A partir do momento que você conhece a dona Ayla, o trabalho dela, você acaba se apaixonando pela Fica lá causa. em Cotia. Fica em Cotia Cotia. é o quê? Uns 30 quilômetros mais ou menos aqui da capital paulista, né? Por aí, Pertinho, por aí. É pela uma Raposo área, Tavares. isso aí, exatamente. E acaba Você é da capital? Eu sou da capital. E aí foi lá visitar É abrigo que vocês chamam, né? É. É um abrigo. E aí você acaba vendo o trabalho sério, né? Aham. O trabalho da dona Ayla, da Beatriz. E aí não tem como você não acreditar, não se apaixonar e não querer participar, né? E aí querer ajudar. você adotou um cachorro. Adotei um E cachorro. tem quanto tempo isso já? O meu cachorro tem adotado 1 ano e 3 meses. Ah, 1 ano e 3 meses. Isso. Que raça que é? É um poodle. Um poodle. Na verdade, a gente achou ele na rua. Ah, tá, você achou. E aí E aí entrou em contato. E adotamos, aí, como que aqui em São Paulo, como que, né? Porque eu estava no estado do interior, aqui em São Paulo, como que funciona isso? Certo. Achamos a Ayla. Entendi. E aí fomos Aliás, eu conhecer. tenho muitas dúvidas e vou passar um pouquinho a palavra para cada um de vocês para a gente ir tirando essas dúvidas. A Beatriz, você é responsável pelo abrigo Eu hoje. sou responsável. Esse número que a gente deu no início aí, entre 1.000 cachorros, 300 gatos, isso vai variando, né? Não Ele sei vai quantos variando são. no dia a dia, porque vem os resgates, vem os óbitos dos idosos, tá? E o evento da adoção. Então, não é um número fixo, tá? E tem animais também que a gente pega grávidos, tá? Para ter filhotes. A gente não faz o aborto deles, eles nascem lá e aumenta o número também. Então, sempre oscila esses números, não são números fixos. Todo dia temos abandono de animais e, nesse momento, a gente tenta conscientizar a pessoa, tá? Que não é abandonando lá que ela vai ajudar, senão ela tomar posse do animal, a gente dá todo o respaldo sobre vacinação, castração e tudo, e ajuda ela também para enviar para adoção os animais. Que não adianta você abrir a porta, pegar e colocar dentro. A pessoa vai continuar recolhendo e abandonando. Na hora que você fala com a pessoa, explica que não é assim, que ela pode ajudar também, você já ganhou um grande passo aí. Conscientizar as pessoas. Existe desinformação, né? Tem gente que abandona, por exemplo, o gato nos parques. Eu já fui em parque em São Paulo que tem lá, não abandone seu gato aqui, ou seu cão, né? Mas a pessoa acha que vai lá, abandona o gato. Mas aqui Porque ele faz alguém vai pegar o bicho. Alguém vai... Mas ele está perto da natureza, não tem nada a ver, porque ele vai sofrer, coitado. Na favela de Paraisópolis, que foi um grande trabalho que a gente fez, que fazíamos 700 castrações por mês pela prefeitura, a gente viu que os adultos não ligavam muito para os animais. Então conseguimos cativar as crianças, mostrando que eram os filhos delas, os amiguinhos dela. E aí é que a gente conseguiu fazer consciência por meio das crianças nos adultos. Eles mudaram a mentalidade sobre os animais. Não é um bicho descartável, porque o filho protegia, não o pai, mas ele é meu amigo. Então, para os pais não deixar o filho sofrendo, começaram a olhar de maneira diferente os animais. Isso foi muito bom para a gente. A gente viu que mudou a mentalidade. As pessoas chegavam e levavam um cachorro assim para castrar. A gente pegava nossos aventais cirúrgicos, embrulhava e devolvia desse jeito. Aí eles ficavam olhando estranho e pegavam assim. Aí se tomavam consciência que era um ser vivo, que tinha sentimento, que sentia dor. A gente não tem... Antigamente as pessoas nem tinham muita consciência Não. de que seja, qualquer animal, ele tem os mesmos problemas que o ser humano emoção. tem, né? Tá com problema no rim, tá com problema na bexiga, tá no seu... Mas o animal, ele tem os mesmos problemas. O animal fica doente por estresse, por falta de carinho. Por estresse, né? Tristeza, eles morrem por causa disso aí. E foi bonito ver que a pessoa, no momento que se entregava assim, esse gesto de amor, eles pegavam e ficavam com aquela cara. Depois começaram a fazer um carinho, olhar de um jeito diferente aos animais. E isso é uma coisa importante a transmitir. Animais sentem. Isso é uma coisa que vai mudando de geração para geração. A Aline é novinha, ela tem 20 e poucos anos e já é uma voluntária, já abraçou a causa, né? Mas isso é uma coisa, né, Beatriz, que a gente sabe que acontece até com seres humanos. Antigamente, as reprimendas dos pais eram mais violentas, né? Quanto mais para trás você for, mais você sabe mais que rígido. A coisa era mais violenta. E com os animais não é muito diferente. Bom, eu quero passar um telefone, daqui a pouco a gente vai anotar esse telefone e eu vou colocar para vocês algumas vezes durante o programa, é o 95088-8888.
8881. 950888881. Isso. Esse é um WhatsApp que você pode entrar em contato. A gente vai repetindo aqui durante a programação. E o 3507 1418. Esses números são da Ayla. E também tem o 181, que é a Delegacia de Proteção dos Animais. Todos esses números eu estou te passando porque eles servem para você fazer uma denúncia. A gente vai falar sobre isso, porque a instituição começou com denúncias, mas hoje o trabalho é muito mais abrangente. E às vezes a pessoa está aí na rua, vê um cachorro perdido, não sabe o que fazer, né? Então, às vezes, ligando para a Ayla ou entrando em contato com o WhatsApp, eles podem até te dar uma orientação. Aline, como é que foi a sua aproximação? Você é da área das relações públicas, né? Isso, né? eu sou Como é que você formada. se aproximou da instituição? Então, foi na época da graduação, eu estava passando com a minha cachorra em uma praça e eu tinha uma matéria na época que a gente precisava desenvolver um plano de comunicação para o terceiro setor. E eu já tinha decidido que seria a causa animal, porque eu sempre me identifiquei muito. Aí, coincidentemente, eu estava um dia numa praça, passeando com a minha cachorra. Aí minha cachorra interagiu com outro cachorro, eu comecei a conversar com a dona. Acabou chegando nesse assunto e ela me indicou a Ayla. Isso foi em 2013. Aí eu acabei indo morar fora, fiquei um tempo fora, acabei parando o trabalho como voluntária. Ano passado eu retornei ao Brasil e aí eu decidi dar continuidade, entrei em contato com eles e foi, assim, a melhor coisa para mim. É uma coisa que E hoje o seu voluntariado é em que área, dentro da Ayla? Nos eventos de adoção. Ah, nos eventos de adoção. Todo final de semana tem eventos em Então lugares já divulga aí diferentes. pra gente. Sempre na capital paulista, é em Cotia? É em São Paulo. É em São Paulo. Todo final de semana em lugares, bairros diferentes. E aí a gente está sempre lá ajudando no que pode. Para a pessoa saber que está nos assistindo, entra no site, aí tem uma agenda, é assim? Isso, você pode entrar no site, tem as redes sociais, no Instagram eles estão sempre divulgando as datas também. Facebook? Tudo. Tá. Twitter também, e aí é só você ficar ligado lá que você já consegue saber o horário, o local, eles avisam com antecedência, é tudo bem fácil. Agora, uma coisa importante, eu não sei quem pode falar sobre isso, é sobre a adoção. Se a gente está... Quando é que a gente está pronto? Porque eu vi no site de vocês que não é assim, eu vou adotar, né? Tem que ter alguns requisitos. Quais são? Quem pode responder para a gente? O principal requisito é ter casa própria, ter muito amor, tá? Casa própria, que a gente fala assim, morar numa Morar casa, né? numa Casa casa. própria ou um apartamento. O que acontece? Quando a pessoa mora de aluguel, vai mudar, o animal já não entra nas mudanças. A pessoa deixa atrás, abandona na própria casa, inclusive fecha lá dentro e vai embora. Então, assim, primeiro ter casa própria, tá? Porque você tem certeza que o animal vai ter um Mas se a local... pessoa tiver uma casa alugada, você acha que é um empecilho? Não, Não é porque alugado. acontece muito. Na hora Acontece H, muito. na hora H, a pessoa, por exemplo, economicamente caiu. E vai morar em um lugar muito pequeno que não pode comportar um animal. Entre aspas, nós recebemos de volta os animais que as pessoas não podem ter mais. Entendi. Aceitamos a devolução dos animais. Então a primeira coisa é ter casa própria. Ter casa própria. Outra, muito amor pelos animais, dieta balanceada, atendimento veterinário, tá? E qualquer problema, entrar em contato com a gente. Então, toda a família tem que gostar dos animais. Não adianta que minha esposa não gosta, mas eu amo. Também já não é um candidato. Porque todos têm que se envolver com o animal que é adotado. Porque para esse animal chegar até esse futuro dono, ele fala, vem da rua em um estado lamentável. A gente investe em dar segurança, amor. Então, se a gente coloca um ambiente que a pessoa não gosta, já não serve. Entendi. Ele tem que se sentir seguro. Tem Entendi. a taxa de adoção também de R$150. Agora quem está nos assistindo também tem outra dúvida. Eu vou adotar um cão e tem que ter todo o perfil, tem que gostar dele, mas pegar um cão que já passou por algum tipo de sofrimento na rua, a pessoa fica um pouco receosa. Tem benefício adotar um cão que já tem um pouco mais de idade? Vai ser assim, ele vai ser um fã assim, eterno. O dono vai ser assim um ídolo para o cachorro, porque ele já sofreu muito. Ah, é? E aquela pessoa vai dar uma segurança, vai dar um lar. Isso aqui é meu, não vou ficar mais na rua. Se a pessoa, pelo perfil, consegue comunicar sobre o animal, isso vai ser muito bom Mas para os dois. Os cães geralmente eles já são muito agradecidos. Tem Nesse caso ele é tem mais outro ainda. que você fica assim, ele fica à sombra do dono, ele absorve o dono. É assim, é muito linda a comunicação que existe entre eles dois.
Entendi. Muito linda. Agora, ô Maurício, eu estava dando uma olhada no site, daqui a pouco a gente vai tentar mostrar um vídeo aí para mostrar um pouco do trabalho de vocês, mas a gente vê o incentivo que vocês dão ali, até gravam vídeos, né, para a pessoa ver o cachorrinho, o gato, fala o nome direitinho, Sim. né? Todos têm nome. A gente sente um pouquinho de tristeza no olhar deles, porque é natural, né? Porque não tem dono, o bichinho precisa de um amigo, de um uma pessoa companheiro, exclusiva né? para eles. É. Lá tem carinho, tem amor, tem nome, a gente brinca, passa a mão. Mas ter a exclusividade de uma pessoa para ele é a coisa mais linda do mundo. Porque é da natureza do bichinho, né? Ele quer ter alguém para ele, porque é natural, principalmente O ser humano também o quer. cão, né? O Porque ser humano também quer uma pessoa exclusiva, um namorado. Exatamente. O animal é do mesmo jeito, ele precisa disso aí. Uhum. Agora, tem essas questões, né? Quem mora na capital paulista, por exemplo, tem muitos prédios e aí a gente sabe que como é que faz. Hoje em dia está mais maleável isso, né? As pessoas conseguem ter um cão dentro do apartamento, se ele não latir muito, aí muito alto, enfim, as pessoas conseguem... Muda a lei de prédio a prédio, já tem prédios que avisam, mas por lei você tem direito a ter 10 animais dentro do apartamento, não importa o tamanho, é um direito que você tem. Então, depende do convívio do dono, que saiba educar como uma criança também o cão para não latir. E, às vezes, o cão late muito porque está chamando a atenção de uma necessidade. Quero passear. Olha para mim. O dono chegou, não olhou para ele, não brincou. Não, olha como está você hoje, pessoa. Às vezes, ele late por isso daí. É um jeito que o dono pode evitar. Agora, é lógico que para um cão o melhor é uma casa, ou então... É amor. É amor e dedicação, não importa o local. Né? Você dedicar o tempo, levar ele para passear, quando está preso em um ambiente fechado, você ensina ele, não, depois que eu chego, ele já sabe que eu vou passear, então ele aguarda que uma criança com expectativa, a felicidade dele. Entendeu? É o mundo dele, vai ser o dono do dele. Você cuida de um abrigo, hoje tem quantos? Tem mais ou menos uns 1.300 animais lá no... 1.300. E você tem na sua casa um cão ou não? Eu tenho. Ainda assim, você chega em casa e ainda tem que filha. cuidar. Tem cão e gato. Tem cão e gato. Tem cão e gato. Agora é interessante, não, Aline, porque você cuida da área de adoção, geralmente tem os gatos também, são levados também. Sim. É mais difícil adotar o gato? Aliás, vocês têm um projeto que chama Projeto Gatil, né? Eu queria que vocês falassem depois sobre eles. Mas assim, lá tem cão e tem o gato, e geralmente são nessas, junto com essas empresas que vendem esses produtos, que eles estabelecem um lugar ou não? Ou é em parque? Não, cada são lugar parcerias com a Petland, com a Petland. Ah, tem uma parceria com uma dessas empresas que apoiam, né? Ah, entendi. Se chama Petland, ela tem uma franquia, tem várias lojas, um pet shop com várias lojas em São Paulo, em Jundiaí, na Baixada. E cada final de semana a gente faz um cronograma no começo do ano, onde que vai ser feita as campanhas de doação. Ah, legal. A gente tem uma parceria muito forte com eles. Entendi. E o que vocês sugerem? Porque eu estava lendo uma notícia que 44% dos brasileiros têm um cão em casa. Assim, de cada 10 pessoas, quase metade já tem um cão, né? Mas vamos espalhar isso, para todo mundo ter um cachorro. Mas não dá, porque você falou, tem a casa de alugar, alugada já é problema, enfim, né? Mas qual é a mensagem que vocês dão para quem não tem um cão ainda e que possa colaborar? Porque, assim, é um trabalho muito grandioso, né? Porque você tira da rua, aí você trabalha é um canal de denúncia, então tudo isso é muito dinheiro, eu acredito que é muito custoso. Aí você dá o abrigo, depois você faz a intermediação para poder fazer a doação, faz o trabalho de conscientização. Então, quanto mais pessoas puderem... apadrinha um animal. Apadrinhar. Não só liga, olha, tem um cão abandonado. O que eu posso fazer por esse cão antes de ligar para a ONG? Porque o pessoal fala, é muito fácil, aí tem uma ONG, eu vou ligar e vamos despachar o bicho, resolver o problema. E eu salvei o animal. Mas não fez nada, na verdade, só ligou, viu, porque está perturbando ele ver um bicho doente ou perdido. Mas na realidade a pessoa não fez nada. Deletou o problema para outra. Tem que olhar, o que eu posso fazer com ele? Eu tenho um veterinário por aqui perto, vou me orientar. Isso seria o primeiro passo que a pessoa teria que ter. E no caso de animais que vêm na rua. Eu gostaria de ajudar a causa animal, mas eu não tenho tempo
ter um animal em casa, mas gostaria muito. Apadrinhe um animal. Como é que faz para padrinhar? Aí teria que ser sócio, teria que depositar uma certa quantidade, pode ir lá, visitar, vou escolher tal animal, mas na verdade esse valor que ele vai dar vai ajudar todos. Ah, tá. Mas seria legal a pessoa ir lá, brincar com o animal, ele se sentir-se exclusivo. Isso é muito importante para nós também. Em Cotia, quem vai de carro, por exemplo, o acesso é fácil? Passa por toda a cidade? Como que é? Não, você vai pelo São Paulo Futebol Clube, é perto chegar, só que as visitas têm que ser programadas, porque eu não posso parar tudo. Ah, tem que porque ligar antes, não? Ou entra no site e faz um cadastro? Isso, nós temos quase 1.300 animais, a pessoa entra, a maioria vive soltos. Então, vem um monte de cachorro em cima, é muito lindo. Você vai muito caminhando, legal. você tem uma enxurrada de cachorro andando atrás de você. A pessoa que tem medo já vai se assustar. Então, temos que programar essas visitas. Ah, entendi. E como é que faz? Entra no site Entra ou no liga? site, ou liga, entra em contato. Olha, eu gostaria de conhecer, gostaria de apadrinhar um animal, tá? Um cão, um gato, tá? Entendi. E olha, vale a pena porque, assim, Cotia é uma cidade turística, tem Cotia, vocês que visitam sempre, você mora lá em Cotia? Moro também. Então, me ajuda aí. Cotia, eu sei que tem o Templo Budista, tem o São Paulo Futebol Clube, que Ao acho lado que você pode... do São Paulo Futebol Clube fica Você nosso. pode visitar, né? Tem um monte de coisa legal. Agora, olha, a gente estava falando aqui, toda essa história começou com uma elefanta, Isso. né? Foi. E aí o seu olhar, eu estou entendendo que são para todos os animais. A gente sabe que cachorros e gatos tem mais, mas a gente falava, por exemplo, dos cavalos, né? A gente, vez por outra, a gente chega um WhatsApp para a gente, vendo cavalos que eles têm, o arreio, né? Que coloca em cima. E eu já vi assim, a polícia ambiental aí tira aquilo e o cavalo tá na carne viva. Ah, sim, né? sim. Às vezes você vê cavalos, e os cavalos também, por exemplo, no interior a gente vê isso. As carroças, eles são utilizados a vida útil, digamos assim, né? Aí quando fica velho, abandona. Isso ocorre muito ainda, né? Isso é exatamente o que acontece. Nós já resgatamos vários cavalos. É. Já curamos vários cavalos e já adotamos eles. Tá? E se tiverem mais cavalos que estão nos pedindo também agora em Carapicuíba, também vamos resgatar e levar eles para lugares onde eles podem descansar, sem trabalhar. Você acha que isso é uma questão de conscientização, de olhar o bicho como um instrumento para o trabalho e depois abandonar? Eu acho que é ilusória a superioridade, que as pessoas se acham mais do que eles. E infelizmente eles não são. Se eles só olhassem, eles iam aprender muito de todos eles. Até no tsunami, quando houve o tsunami. Se eles tivessem olhado todos os animais fugindo, olha para eles, teriam salvo centenas de pessoas. Mas não olha. Eu estou aqui, eu sou isso, eu quero isso, ganância. E os animais, os médicos hoje, por exemplo, estão querendo descobrir como é que um cachorro detecta câncer numa pessoa. E outras coisas. Muitas coisas que eles ensinam. As pessoas têm que... Você acha que a gente perdeu um pouco disso, que, vamos supor, os indígenas têm muito, assim, desse contato com a natureza, com os bichos, de aprender com eles, né? Até nas histórias bíblicas, né? A gente tem lá, né, na Arca de Noé, soltou o pássaro, se ele voltasse, é porque tinha terra, se não voltasse é porque não tinha... Pode ser até uma alegoria, mas assim, é da inteligência que a natureza e que os animais podem nos ensinar. A gente nas cidades estamos muito preocupados todo dia com o nosso trabalho, em correr, em pegar ônibus e perdemos. Você acha que a gente perdeu um pouco dessa essência, dessa sensibilidade? Esquecemos de viver a vida. Já. E o animal ensina, esquecemos de viver a vida. E o animal ensina a gente a viver a vida. Ensina. Pequenos detalhes que o cachorro fica assim, o gato brincando, fala, olha, aí você começa também. A gente esquece dos pequenos detalhes da nossa vida. Você O começa a animal perdoar ensina de mais. volta pra gente. É muito legal. Aquele abraço gostoso que te dá um bicho, às vezes o ser humano se esquece de abraçar a pessoa que está ao lado. Às vezes você esquece de cumprimentar bom dia, boa tarde. Porque você está no teu mundo. E passou a vida, você chegou a 70 anos, e aí, o que eu fiz? Esqueci de viver. E o animal te ensina a viver. O gato ensina também, porque Também. o gato é legal, porque o gato, ele assim, o dia que ele não está nem aí, né, Aline? Você tem gato, Aline? Não, eu tenho 2 cachorros. Tem 2 cachorros. Mas o gato, Você tem gato? Não. Cachorro? Não tem, porque a minha casa é pequena e também alugada. Mas, por exemplo, eu já vi que eu não posso ter. Mas eu acho que você tem razão.
Você tem razão, porque eu não consigo dar comida nem para mim todo dia direito. Como é que eu vou cuidar do... Por isso botar você um pode passarinho apadrinhar lá? um animal nosso. Posso padrinhar, mas cuidar do bichinho é mais difícil. Agora, o gato é interessante porque o gato não é... Se ele não tá legal, né, Maurício? Ele fala, não dá bola para Não dá você, bola, né? Não. Tá ali, Não. tá ligado. É a Você contrário. preferiu o cachorro. Prefiro um cachorro. É. Na verdade, não foi nem preferência. O cachorro estava abandonado e minha filha viu. Um encontrou com o outro, não teve Entendi. jeito. Sua filha tá quantos anos agora? 8 anos. 8 anos. 8 E anos. o- Aí a hora que ela olhou, o cachorrinho veio, pulou nela, papai, vamos adotar? Vamos, né? Não tem nem Óbvio. como falar não, Não né? tem nem como falar não. E foi a melhor coisa, tá? Que a gente fez. Eu vou para um rápido intervalo e volto depois para continuar com a história do Maurício, para saber como é que é essa vivência aí depois de 2 anos, o que mudou na vida deles com a adoção de um cão. Até mais. Estamos de volta aqui hoje com representantes da AILA, que é a Aliança Internacional do Animal, conversando com os colegas aqui, que a maioria deles voluntários, e a AILA, que é também a fundadora desta entidade. Tudo começou aí há cerca de 18 anos, quando ela resolveu salvar alguns animais, entre eles uma elefanta que chama... Como é o nome Madu. dela? A Madu. A Madu, infelizmente, morreu, e de uma forma trágica, não é? Foi. Ayla? Como é que foi essa história? Você começava, no começo do programa, você contava que tentou salvá-la num circo, né? Que ela estava sendo... Durou 5 anos. A primeira vez que eu ganhei, a promotoria pusemos uma policial para guardar o circo, porque eles geralmente fogem. E já tinha encomendado o que eles chamam de cavalos, que é o caminhão, o lugar para levar, tudo. E chegou na hora, 3 horas da manhã, sumiram, fugiram. Então, fomos lá na delegacia perguntando o que aconteceu. A gente deixou um policial lá. Ah, não sei, vocês têm que começar tudo outra vez agora. Tudo bem. Voltamos, comecei tudo outra vez pela segunda vez. Pela segunda vez, quando ganhamos, fomos junto com policiais e outra promotora. Eles me pegaram pelo cabelo, me arrastaram uns 15 metros, apanhei, tudo isso e Poxa. tal. Mas, vamos lá. Essa vez aconteceu isso. Na quarta vez... foi que eu já tinha arrumado, que eu ganhei, foi que eu já tinha arrumado um lugar estupendo para eles. A Madu ia ficar com 60 metros, 1.000 metros quadrados, árvores frutíferas. Estava lindo. Os leões para um lado, os ursos para outro, o chimpanzé para o santuário do Gap, etc. E daí, durante a noite, chega o dono do circo com um papel escrito a punho por essa juiz que eu teria que devolver todos os animais para as correntes. A mesma coisa que aconteceu com os bois, mesmíssima. Ou eles puseram um revólver na cabeça dela, ou ameaçaram que ela... Mas ameaçaram demais. Daqui a pouco eu quero saber um pouco mais também sobre o pensamento de vocês sobre circo. A gente sabe que a legislação mudou, hoje não é mais permitido, mas a gente ainda tem zoológico, a gente gosta de ver os bichinhos, mas e daí, né? Como é que é isso para vocês? Porque bastidores. isso está espalhado pelo mundo inteiro. Mas eu quero mostrar um vídeo aqui, porque vocês vão ficar impressionados com a estrutura que eles conseguiram. E antes trazer um dado importante que eu também me impressionei, que olha, 24% das pessoas que têm cão no Brasil, de cada 10, quase 5, são 44,3% têm um cão, 24% adotaram seus cães, sendo 59% deles sem raça definida. Ou seja, tem muita gente que adota cão. Quem sabe você se incentiva vendo um pouquinho do institucional aqui da AILA. Eles merecem de tudo que é de melhor, porque eles ensinam tudo que é de melhor para nós. Tudo que eu aprendi na minha vida de bom foi com eles, tudo. Teve uma denúncia de um senhor que estava assistindo o circo de Nápoles. De repente chegou um bêbado e começou a bater na trompa da elefanta. E sem parar, e gritando, bebe, bebe, bebe. Com a roupa do corpo, eu fui lá. Realmente ela estava em situações péssimas. Foi meu primeiro caso de um circo. E prometi para ela que eu ia tirá-la de lá.
Aí demorou 5 anos, tive que refazer várias vezes porque eles fugiam e ganhei depois de 5 anos. Os outros animais foram para criadouros e eles eletrificaram. Então foi metade da minha vida embora, porque foi uma promessa. E durante esse tempo eu levava comida para ela, escondida, essas coisas. Então, a Kong começou por causa dela. Foi fundada em 1999. É uma entidade filantrópica, não governamental, sem fins lucrativos. Resgatamos, cuidamos, tratamos e os separamos devido ao seu caráter, tamanhos, idade, passam pela veterinária, fazem um check-up completo, podendo fechar diagnósticos rapidamente graças aos aparelhos de diagnósticos veterinários doados pela Roche e também a doação do Eco Diagnóstico Veterinário, o VetCheck. Aqui tem 120 mil metros quadrados e nós estamos agora com aproximadamente 1.132 animais entre cães e gatos. Tentamos dar alegrias por meio de brincadeiras, carinho. Tentamos fazer as casas deles anti-estresse para eles poderem ter um terraço, subir, descer. A maioria das adoções, graças a Petland, são feitas lá. É lá que alegrias acontecem. Todo sábado nós vamos para eventos no Petlands, cada vez um lugar diferente. É uma sensação extremamente boa quando você sabe de tudo que o cachorro passou e agora está indo para um bom lar. Afeta bastante. Além das adoções, por exemplo, se uma pessoa entra e não pode adotar um cachorrinho ou um gato, eles oferecem descontos nos produtos deles para que a pessoa compre, nos doe e com isso todo mundo ganha. Para nós está sendo muito valioso mesmo essa parceria com o Petland. Agora nós estamos pedindo de todo o coração alguém para ajudar, por exemplo, a tela do gatil, o telhado, precisamos de mais espaço para eles. A nossa van, por exemplo, caiu uma árvore em cima e destruiu. Nós estamos precisando de outra van. Aliás, não só de outra, mas umas 2, porque pedem para nós fazer 3 eventos em um dia. Nós estamos precisando de um biodigestor para tratamento e reciclagem dos detritos de nossos animais. Fomos pioneiros no Brasil com a nossa unidade móvel. Passamos por vários municípios esterilizando os animais. Fizemos mais de 90 mil esterilizações. A unidade móvel está parada, então se tivéssemos ajuda para pôr ela na rua outra vez, o nosso trabalho continuaria a ajudar a saúde pública e o bem-estar animal. Eles merecem esse trabalho, eles são sencientes, eles têm um rosto, eles têm nariz, olhos, boca. Eu não entendo como é que podem tratar eles tão mal. Seria bom ninguém esquecer que um coração tem a mesma função em qualquer corpo. Tá aí, a gente viu no final do vídeo os contatos para que você possa colaborar com todos os meios que são possíveis, como voluntário ou também financeiramente. Aliás, eu estava olhando, Beatriz, aqui no site de vocês, e vocês colocam que são contra o protesto sem uma ação viável. O que é isso? Isso seria a dona Ayla que mais essa parte dela. Protestar sem uma ação viável? Então, porque não adianta só protestar. Você tem que ter uma solução. E a solução tem que ser humanitário e viável, que possa ser feito. Foi por isso que eu trouxe a unidade móvel, dos projetos, a unidade móvel para o Brasil, quando você vê tantas pessoas carentes que não têm acesso ou condições para um veterinário. Então, você tem que resolver esse problema. Então, foi por isso que trouxe e realmente ajudou muito, muito, muito mesmo. Entendi. Aliás, antes de começar o programa, para você ver como que eles têm essa preocupação todas, a Ayla me passou aqui, e a assessora de comunicação dela, hospitais aqui em São Paulo, como o Anclivepa de São Paulo, e tem os contatos lá no site da Ayla. Então você entra lá, e eu vou até falar alguns aqui para você, mas você tem os endereços completos lá, que são os hospitais Anclivepa de São Paulo, Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais. Aí tem na Unidade Norte, Avenida General Ataliba Leonel, 3194, e por aí vai. São muitos endereços, não dá para passar todos. São 4
quatro endereços e atendimento gratuito para a comunidade carente. E isso que é Isso legal, importante. atendimento gratuito para comunidades Comunidade carentes. Então, você tem um gatinho que está com problema, com um cachorro, você pode levar nessas unidades. Sim. Entra lá no site da Ayla e tem os hospitais Anclive. Faz cirurgia, São laboratório, faz Paulo. tudo. Um bom respaldo que dá para os animais. Bem interessante. Agora, eu queria que vocês falassem também um pouco mais de como patrocinar, não é patrocinar, como é que fala o nome do... Se eu quero ajudar um cão, mesmo que eu não vou adotá-lo financeiramente. apadrinhar. Apadrinhar, né? Como é que funciona? Eu entro no site, tem um valor específico hoje? Não, tudo que você puder é bem-vindo. Tá? Ah, tá. Agora, se você for ver um custo do animal, já é um valor alto, na verdade. Você, Você tem que... quanto é em média? Há uns Você tem esse 5 anos valor? atrás, o doutor Sérgio falou que era R$486 Mas é muito Cada- mais que e isso. só já Isso é por mês? por mês. Por Por mês. mês. Mas isso Agora, é básico. Imagina, são 1.000 animais, vamos por assim, uma conta rasa, assim, 1.000 animais, 400 dá mais de 40 mil, só Só em ração, você tem uma ideia, é quase 80 mil, 90 mil reais, só em ração. só em ração. Só em ração, porque você tem a ração específica, já tem um animal idoso, com problema de dente, tem uns gatos, tem problema renal, então, assim, tem cada ração, a gente chama de ração terapêutica, tá? Temos animais idosos que já tem problema de coluna, tem que tomar um protetor do sistema ósseo, tudo isso para conseguirem caminhar direito. Aí tem as sessões de ozonioterapia, que também tem um animal que está mancando, um problema de pele. A gente tem parceria com ozonioterapia. Então não é só, ai que lindinho, vamos passar a mão e acabou e R$200 resolve. Acho que até como a gente, os seres humanos estão, a gente está vendo mais, acho que os bichinhos também estão vendo mais, né? Cada vez mais. Exatamente, porque você está vendo que é uma igual coisa- que nós. É uma igual questão que nós. genética. Tem o mesmo problema que nós. É, Todo né? mundo chega velho, fica banguela, fica galinha. Tudo isso, eles também passam por isso. Mas o que acontece? O ser humano, você está velho, já não se vê mais, vou descartar, estou gastando muito dinheiro. E aí cai em nossas mãos, muitas vezes também isso aí. Ou tem uma cirurgia, um tumor, eu não vou gastar dinheiro, já foi, ele já viveu o que merecia. E você viveu o que merecia? Você vai pensar quando você ficar velho? Aliás, Vou te descartar? vocês estão falando aí das doenças, eu sempre ouvi falar, até para uma questão de utilidade pública, né? Que dar aquela vacina para... Para raiva. Não, Esse- não para raiva, mas para cadela. pra não dar no cio. No cio. No cio, costuma dar câncer. Ainda é assim? Isso, é não câncer, ele faz uma infecção no útero. Tem uma faca de 2 gumes, se chama piometra. Então não se deve dar aquela vacina não se deve, não. pra, É melhor pra- encaminhar para a adoção. Entre em contato com nós, entre na Ou na castrar, clivepa. ou Não, castrar castrar os Castrar, animais. sim. É a opção certa para o animal. Então entre em contato conosco que nós informamos. Agora, é muito interessante essa conversa aqui, esse bate-papo com vocês, que a gente vai aprendendo muito. E eu já vi outros programas aqui na TV Alesp mesmo, explicando, por exemplo, que vocês pegaram aquela época das carrocinhas, né? Tem muito... A Aline acho que não lembra tanto disso, Aline. Você lembra um pouco Não, ela das ainda carrocinhas? exige. Ela né? ainda uma noção. exige. As carrocinhas, para quem é mais novo e talvez não se lembre, passava uma carrocinha e pegava os animais que estavam na rua, os cachorros principalmente. Um camburão. Com o camburão, e depois eles eram levados 3 para um dias. local e 3 dias para recuperar o animal se não eram sacrificados na se câmara. não era sacrificado, era Nas câmaras de compreensão, que eles tiravam tudo vácuo e como tinha falha, os animais ainda não morriam e ficavam com sofrimento. morria asfixiado. Asfixiado, porque ele vai tirando ar, é uma câmara vácuo. Mas essa câmara tinha fuga na época, faz 20 anos atrás que eu Então ele nem morria e ficava naquela ficava situação. aquela moribundo ainda. Nossa. Hoje em dia, a gente conseguiu o fechamento dessa câmara de descompreensão com o E secretário aí de foi, saúde. também, hoje é proibido, a lei foi alterada e muito por conta do trabalho que vocês realizam. Aliás, falando em legislação, vocês me trouxeram aqui uma legislação que é aprovada aqui na Assembleia Legislativa, ela é a 11977, de 25 de agosto de 2005, que institui o Código de Proteção aos Animais do Estado de São Paulo. Assembleia, decreto e promulga nos termos, tal, e aí tem todos os artigos. Aqui, o deputado Ricardo Trípoli, do PSDB, autor dessa lei, aprovada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que aí começou A defesa pelos animais. A defesa pelos animais. Mas o que a juntamente Câmara com de esses Descompressão foi antes disso aí. Foi, na verdade, eu presenciei junto com a Ayla e o Eduardo Jorge, que era secretário de saúde na época, chamou a gente, que a gente lutou pelo
por não usar mais essa câmara de compressão para eutanasiar os animais. Hoje em dia, a prefeitura não pode, por lei, mais sacrificar os animais. Até porque é uma questão de informação que muitas pessoas não sabem. Na época, foi feito um estudo e se provou que quando você tirava esses animais das ruas, e ficavam menos animais nas ruas. Sobrava mais lixo, sobrava mais comida, enfim. Chegava mais cachorros. E aí eles se reproduziam mais e aí você não estava fazendo nada que resolvesse, porque a população... Então, é um conhecimento da natureza, um conhecimento biológico para entender que aquilo que você está fazendo, matando os cães, não está adiantando. Em Itália se provou, nenhuma. fizeram um trabalho sobre isso aí, entre sacrifício e controle. Não adiantava, por muito que fizessem, é a natureza que age. Quando chegava o inverno, morriam idosos e desse jeito. Então, o ser humano não precisava interferir e sacrificar os animais. Tem que entender com a natureza e tem que aprender com os próprios animais, que a gente está aqui com essa turma que já explicou bem para a gente que eles... Aliás, voltar um pouquinho no Maurício, você acabou de contar a sua história, porque você adotou o seu... Como é que ele chama o seu cachorro? Frida. A Frida. Há cerca de 2 anos, Isso né? aí. A sua filha tinha quantos anos? Minha filha tinha 6 anos. 6 anos. Seis Viu a Frida e já... A Frida foi paixão à primeira E vista. o que mudou assim na vida de vocês com o cão em casa? Olha só, mudou bastante, no sentido assim... Mais um filho. Mas, obviamente, é mais um filho, mas, na verdade, eu e minha esposa somos avós, minha filha é a mãe, né, enfim. E a Frida estava com quantos meses o ano quando você pegou? 2 anos. Uns 2 anos? Uns 2 anos. E o que você diz para quem assiste a gente? Fala, eu vou pegar um cachorro que já estava na rua, enfim, e eu prefiro aquele filhotinho para eu pegar. O que você diz para essa pessoa que nos assiste? A minha experiência, assim, foi da Frida de 2 anos, né? Enfim, é difícil eu falar de novo, né, dona Ayla? Você nunca teve um novo, mas para Mas o você... que mudou na tua vida? Mudou tudo. A responsabilidade, né? Porque é mais um membro da família, óbvio, né? Felicidade. A felicidade, isso é incontestável, né? Minha filha mostra um carinho, uma responsabilidade enorme. Eu e minha esposa também, né, no sentido de tudo hoje que a gente, qualquer planejamento nosso, a Frida está envolvido, uma viagem, alguma coisa, né, porque é da família. E a alegria que ela traz para a gente, quando a gente chega em casa, ela recebe a gente de uma forma muito alegre. Ela, hoje, até então, não sei, vai dormir com a gente? Não, hoje dorme, sobe na nossa cama, na cama da minha filha e fica lá. Aí ela faz as coisas certinho, ela avisa quando ela quer, só falta falar. Entendi. Olha, quero ir fazer minhas Só que aquilo, né? Eles envelhecem mais rápido do que a gente também, né? O primeiro Porque ano de vida de um animal equivale a 5 anos, depois ele vai diminuindo. Então, E o humano tem que viver mais para aprender mais, porque eles já sabem tudo. Como É verdade. Tem muito para ensinar para a gente. E como eles agradecem, te cumprimentam todo dia? Todo dia. Qual é o casal que faz isso? Depois de passar a lua de mel. Já esqueci. Chega a mulher em casa, você já lavou a louça? Cachorrinho? E eles são sempre com alegria sempre, com a gente, né? Esperando, né? Você pode ter o pior dia que você ter. Você se sente bem melhor quando você vê eles e interage com eles. É uma troca de energia. A Aline tem 2, é grandão ou pequeno? Eles são uns 2 porte médio e também foram resgatados. Também foram resgatados. A fêmea estava em Diadema, porque antes deles a gente teve uma maior, assim, que era de raça. Na verdade, o critério de escolha dessa de raça foi mais porque os meus irmãos tinham alguns problemas respiratórios e a minha mãe acabou encontrando uma raça que se adequasse bem. Mas depois que essa minha outra morreu, a gente ficou um tempo assim em luto e aí a gente resolveu adotar. E aí um amigo do meu primo falou, o meu amigo, ele mora em Diadema e deixaram os filhotinhos numa caixa lá. Aí a gente falou com a minha mãe falou, vamos pegar. Aí a gente foi até Diadema, a gente mora longe, minha mãe se perdeu, pagou pedágio, a gente foi lá, resgatou a cachorrinha. Aí depois de um tempo, o meu macho apareceu assim na esquina de casa, ele tava ali, largado. Aí a minha mãe falou, põe pra dentro. Vamos ver se a gente consegue achar um dono. E é sempre assim, se vamos ver, depois a gente encontra, a gente acaba A gente ficando. é o dono. Mas diz que o cachorro, se ele aparecer na sua porta, pega porque é seu, né? Tipo isso. Eu já ouvi dizer isso aí. Ser. Agora, e o que você diz para quem nos acompanha que tem às vezes esse receio de adotar um cão que já não está ali desde o comecinho, né? Porque tem gente que acha, é igual um filho, porque eu quero ter bem pequenininho, mas tem diferença? Olha, o que eu aprendi na minha vida e que eu levo, de fato, para todo o resto da minha vida é o seguinte. Se você ama um animal, se você realmente ama,
você vai aceitá-lo do jeito que ele é e você vai atrás do que ninguém quer. Então, assim, é o que eu sempre falo hoje em dia para as pessoas. O meu próximo cachorro vai ser, eu vou chegar numa ONG e vou falar, qual que é o que ninguém pega? Qual que é o que não tem uma pata? Qual que não enxerga de um olho? Porque esses são os que têm menos chance de serem adotados. E a gente vai adquirindo essa consciência com o tempo. Eu não tinha essa consciência no começo. Hoje em dia, depois de trabalhar como voluntária, depois de me inteirar muito a respeito do assunto, eu vejo isso. Se você gosta mesmo, você tem que ir atrás daquele que ninguém quer, daquele que tem a menor chance de ser adotado. Porque os outros na verdade, filhotes são muito a fáceis. gente está falando do amor pelo cão e é de fato um contrassenso você colocar pré-requisitos, né? Para eu amar tem que ter o olho tal, tem que ter o Exato. pelo tal, tem que ser de tal jeito. Tem o Chan, é assim, tem o Chan. Você viu que nem uma pessoa se apaixona por outra. Deu Chan, esquece. Você não enxerga nada. É esse que eu quero, que aconteceu no caso dela. Mas Deu ao mesmo Chan. tempo é também, deixar sempre claro aqui, que é uma responsabilidade quando você adota um cão. Para o E resto da vocês vida. têm um trabalho que é realizado de conscientização, porque tudo isso Exato. que a gente está falando aqui, Posso ser responsável. ainda falta conscientizar quem? De todas as faixas etárias, como é que é o trabalho que vocês fazem? Eu acho que você começa com as crianças, tá? A senso de responsabilidade. Um caso da minha filha, ela era muito, com 4 ou 5 anos, era muito nervosa, não sei o que, não sei o que. Filha, único e lógico, dei um gatinho para ela, falei, você é a mãe agora, olha a senso de responsabilidade. Mudou o caráter dela. Então, aquilo que a gente conta assim, ó, que a pessoa está cuidando muito da sua vida, fala, vou arrumar um gatinho para você, mas é porque ele tem 7 vidas. Isso é verdade, então? Não. Gente? Não é isso. Não é isso. Não é isso, não. Eu jamais vou colocar a vida de um animal em uma criança. Você tem um monitoramento dos pais. Mas ele começa a ter esse senso de responsabilidade de vidas. Você não é a única vida nesse universo, tem outras vidas que importam. A gente está brincando, mas de fato, quando você tem um bichinho para cuidar, a sua vida muda toda, né? Porque Mas é muito gostoso, é muito gostoso. É o envolvimento, né? Que Envolvimento você e tem. a gratidão que eles dão em troca de nada. É um olhar seu, é suficiente para eles. E são Eles os únicos vivem que pra você vai vocês. poder contar um segredo que eles não vão virar a cara e contar para outro. Também tem isso. E aí, vocês vão nas escolas, esse trabalho de conscientização, quem é que pode falar para a gente? Fomos nas escolas de deficientes, sim. Ah. Mudou, ao menos, o dia deles, as professoras ficaram super felizes. Eles, ao tocar neles, os olhos mudam, né? Levamos animais deficientes também Uhum. naquele evento. Levamos. O fruto dessa relação entre os homens, o ser humano e os animais, a gente vê a todo momento, inclusive com trabalhos de cura, né? Desde a pessoa que faz a ecoterapia, né? As exato. pessoas que levam os cães nos hospitais para crianças que têm alguns problemas, começam a ter um relacionamento. Bom, Autista. a gente tem só 3 minutos, eu vou passar a palavra para quem quiser falar aqui no final, quiser dar um recado, mas a gente ficou de falar do zoológico, então essa relação que o ser humano ainda tem no século XXI com o zoológico, a gente gosta de olhar. Qual é a sua opinião? Não estão vendo nada. Estão vendo robôs treinados com tortura, não estão vendo eles no seu natural, porque não é assim que eles agem na sua natureza. É abominável o que eles fazem, seja zoológico, circo, rodeio, vaquejar, todos esses que lidam com animais e fazem esses entretenimentos cruéis, desumanos. E ao mesmo tempo que a gente sabe que existem outras formas, acho que vocês podem até falar melhor, que eu já vi reportagens, por exemplo, que o cara queria que os passarinhos ficassem perto da chácara dele, e aí ele fez em volta assim um monte de, não sei se é alpiste, colocou a comida, e os passarinhos iam e voltavam o tempo todo, todos livres. Existem formas de você ter o contato com os animais sem precisar aprisioná-los. Existem santuários que você pode visitar. No futuro, tudo que é zoológico vai virar um santuário. Porque você nunca vai... Você vai ver um animal que fica andando muito em círculo, está em depressão. Está em depressão. Não é porque ele está caminhando que lugar pequeno, não. Ele já perdeu a noção, ele está em depressão. E dentro da jaula a gente vê muito isso, é né? depressão. O animal já tem depressão, que já não toma muito contato com o meio ambiente. Você pode chegar e falar, ei, o bicho não está assim. Você limitou o espaço dele. Isso não é. Lá na ONG a gente tem 120 mil metros quadrados. Tem um cachorro que corre. 120 mil metros quadrados. E temos a gente 6 costuma núcleos. Falar que um campo de futebol dá mais ou menos, acho que menos 1.000. Então são 120 campos de futebol. É um espaço muito grande. Exato, eles têm liberdade. Em um zoológico eles não estão, está confinado, está tudo isso. Você não vê os bastidores. Os animais são usados para a experiência dos alunos. Vamos anestesiar leões. E vão e anestesiam o leão em uma, e outra, e outra, e outra. Conheci o resgate de um leão, de uma aluna, de uma faculdade, por só para causa encerrar, disso. então, lá no Santuário em Cotia, vocês têm cães, gatos e alguns cavalos. Não, os cavalos encaminham para outros lugares mais encaminhados. específicos. Tá bom. Temos cães e Bom, gatos. o programa chegou ao final, mas eu queria
lembrar você para fazer a sua visita lá na Ayla, que fica em Cotia, o site Seja um padrinho. Seja um padrinho, entre no site agora, tem todas as informações e tem, se você entrar no site, aproveita e dá uma olhada lá agora, tem os cãezinhos lá, tem alguns vídeos com os cães e aí tem um pouquinho da história, eles são muito caprichosos. E aí você também pode ser o padrinho de um desses animais e também pode visitar o santuário, mas para visitar, como já nos explicaram, você tem que ou ligar antes ou fazer, acho que no site... Ligar ou manda no site, gostaria de visitar, até aí a gente marca o dia de visita. E aí você vai lá visitar o santuário, já passei em Cotia, Cotia é uma cidade maravilhosa, tem um monte de coisa para fazer, coloca no seu roteiro lá para visitar a Ayla, que é uma das maiores instituições de defesa, de proteção aos animais. Eu não deixei muito a Aline falar, mas eu agradeço também. Quem quiser falar alguma coisa tem 30 segundos. Dona Ayla. Dona Ayla, só seu recadinho final aí em 30 segundos. O que eu posso falar Animais são cientes. Hã? Animais são cientes, aquilo que você sempre fala. que os animais são sencientes, que os trate... São como seres sencientes. sencientes. Vamos explicar. Que os trate... Que eles têm que eles têm tudo que nós temos. Tem pensamento, tem cabeça, tem olhos, tem sentimentos, tem tudo. Tudo que nós temos, eles têm, só que eles têm um pouco mais. Para não dizer muito. E que venham a nós, que nós estamos precisando de vocês, e faremos tudo que nós podemos. Tá bom, muito obrigado. Eu tenho certeza que eu aprendi bastante e todo mundo aprendeu com a vida de vocês aqui. E acho que a gente vai começar a olhar os animais de uma outra forma. Muito obrigado pela sua presença. Se você nos acompanha nas redes sociais, dá aí o seu like, que você gostou desse programa. Mande as suas propostas aqui para a nossa entidade, para a gente cada vez mais trazer pessoas que estão transformando o mundo aí nas suas áreas. Muito obrigado e até o próximo programa.